Olá, boa noite. O Supremo suspende decisões do Tribunal de Contas da União que restabeleciam a obrigatoriedade do uso do sistema de controle de bebidas pelas indústrias. Pablo Marçal é condenado a indenizar Guilherme Boulos por informação falsa divulgada durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo. Segunda turma do STF valida a lei do Paraná, que suspendeu os reajustes salariais previstos para o funcionalismo público do Estado. Ex-reitor da Universidade Estadual de Roraima é alvo de operação por suspeita de envolvimento em desvio de 100 milhões de reais em licitações. O Conselho Nacional de Justiça entrega registros de nascimento com nomes indígenas a lideranças dos povos originários. E ainda, STF Carbono Zero. Supremo divulga o primeiro inventário de emissões de gás carbônico resultantes das atividades da Corte. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de abril, começa agora. O Supremo Tribunal Federal considerou prejudicado o pedido do deputado federal Sóstenes Cavalcante para que os presos pelo 8 de janeiro recebam visitas religiosas. O pedido foi considerado ineficaz porque a assistência religiosa é um direito já previsto e não é necessária decisão judicial para garanti-lo. Evelyn Araújo tem as informações. O pedido do deputado Sóstenes Cavalcante foi feito na semana passada, nos autos da ação penal contra Débora Rodrigues, a cabeleireira acusada de participar dos atos antidemocráticos e pichar a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. O parlamentar usou como argumento o artigo 24 da Lei de Execução Penal, que garante assistência religiosa a presos e internados no sistema socioeducativo. Ele pediu que todos os presos domiciliares réus pelo 8 de janeiro também possam receber visitas de religiosos em casa. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, reafirmou que a visita religiosa é assegurada pela Constituição. Segundo Moraes, todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, basta que solicitem. Com isso, o ministro considerou o pedido prejudicado, ou seja, não há razão para ter sido feito. Débora Rodrigues, que pichou Perdeu Mané na Estátua da Justiça, foi para a prisão domiciliar no dia 28 de março, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a mulher deve usar tornozeleira eletrônica e proibiu o uso de redes sociais. A ação penal contra ela está sendo julgada pela primeira turma do STF e está parada temporariamente, a pedido do ministro Luiz Fux de mais tempo para analisar o processo. O Supremo suspendeu decisões do Tribunal de Contas da União que restabeleciam a obrigatoriedade do uso do sistema de controle de bebidas pelas indústrias. Carolina Chaves tem as informações. A decisão é do ministro Cristiano Zanin. O sistema de controle de produção de bebidas, Sicob, era usado pelas indústrias para apurar a quantidade de bebidas envasadas, como cerveja, refrigerantes e águas, além de identificar a marca e o tipo do produto fabricado. Em 2016, a obrigatoriedade do uso do sistema de controle de produção de bebidas foi suspensa pela Receita Federal. Mas o Tribunal de Contas anulou a determinação da Receita. No Supremo, a União alegou que o TCU invadiu competência própria do fisco para tratar das obrigações tributárias autorizadas por lei. O relator, ministro Cristiano Zanin, afirmou que a Receita tem poder para regular as obrigações relativas a impostos e contribuições e dispensar a obrigatoriedade do contador de produção. Por isso, Zanin atendeu o pedido da União para suspender as decisões do TCU até que o Supremo avalie o tema de forma definitiva. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em R$20 mil o ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, por desrespeitar a restrição imposta em medidas cautelares. Felipe Martins foi preso em fevereiro do ano passado por envolvimento na tentativa de golpe. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória e impôs medidas cautelares. Além do uso da tornozeleira eletrônica e da proibição de sair do Brasil, o ex-assessor ficou proibido de usar as redes sociais
e passou a ser obrigado a se apresentar à Justiça do Paraná toda semana. Em outubro do ano passado, o advogado de Felipe Martins, Sebastião Coelho, postou um vídeo em uma rede social no qual relata a ida ao Fórum de Ponta Grossa e faz críticas à medida. Felipe Martins aparece ao lado do advogado. Durante a gravação, ele fica em silêncio. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina multa de R$20 mil pela publicação e dá prazo de 24 horas para que Felipe Martins explique a participação no vídeo, sob pena de voltar à prisão. O ex-assessor é um dos 6 denunciados do chamado Núcleo 2, apontado pela Procuradoria-Geral da República, referente à tentativa de golpe de Estado. A denúncia da Procuradoria-Geral será analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias 22 e 23. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a constitucionalidade de lei do Paraná, que suspendeu os reajustes salariais previstos para o funcionalismo público do Estado. A reportagem é de Marta Ferreira. A questão trata sobre a database dos servidores estaduais do Paraná. Em 2015, uma lei garantiu o reajuste anual da categoria. Só que no ano seguinte, nova lei foi editada e acabou congelando os aumentos. O caso foi parar na Justiça e o TJ do Paraná deu uma decisão favorável aos servidores. O governo do estado então recorreu e a questão foi levada para ser analisada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que reconheceu o direito ao reajuste anual adquirido pelos trabalhadores. Já o ministro Gilmar Mendes divergiu. No mesmo sentido da divergência, votaram os ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça. Eu peço vênia a Vossa Excelência para aderir ao que foi já expresso no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de dar provimento ao agravo regimental do Estado do Paraná e com fundamento no julgado, na repercussão geral do tema 864, eu afasto a ofensa ao direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, no caso em que, alterada a lei que prevê revisão geral anual, por ato normativo posterior que anteceda a implementação originalmente programada. Haveria, portanto, não direito adquirido, mas expectativa de direito. Assim, a segunda turma, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo da lei de 2016, que suspendeu os reajustes salariais e adiou os aumentos previamente previstos para o funcionalismo público daquele estado. A turma, por maioria, deu integral provimento ao agravo regimental para prover o recurso ordinário e, reformando o acordo recorrido, reconhecer a constitucionalidade do artigo 33 da Lei Estadual Paranaense 18.907/2016 e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Associação e pelo Sindicato de Servidores do Estado do Paraná nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, que fica redator para o acordo, vencido o relator ministro Edson Fachin. Já os ministros da primeira turma, por maioria também, reconheceram o vínculo empregatício de um motorista contratado por uma transportadora para prestar serviços terceirizados. A repórter Stephanie Loredo tem as informações. O entregador atuava por meio de uma empresa que intermediava serviços para sites de compras e outras companhias. Ele tinha contrato como pessoa jurídica. Em audiência, a empresa confirmou que o motoboy usava uniforme, baú com marca da empresa, cumpria rotas definidas e recebia ordens de um chefe. Por causa desse controle, a maioria dos ministros entendeu que existia sim um vínculo de emprego. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou contra o reconhecimento do vínculo. Ele ressaltou que em casos parecidos com motoristas de aplicativo, o Supremo não fez esse reconhecimento. Há necessidade de uma regulamentação, mas não é possível nós admitirmos que aquele motoboy que presta serviço a vários empregadores e se
considera durante essa prestação de serviço autônomo e não preenche os requisitos necessários para a configuração da relação de emprego, ou seja, a pessoalidade do prestador, não eventualidade, onerosidade, subordinação, que seja aplicada à CLT. O ministro Cristiano Zanin, no entanto, destacou os elementos que comprovam a relação de subordinação e julgou que, neste caso, há vínculo empregatício. Eu, respeitosamente, peço vênia ao eminente relator para divergir e dar provimento ao agravo regimental para julgar improcedente a reclamação. O voto do ministro Zanin foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma. Ainda hoje, decisão histórica reconhece direitos do povo Krenak. A gente mostra também como estão as ações da primeira Semana Nacional da Saúde no Poder Judiciário. Voltamos em instantes. A primeira edição da Semana Nacional da Saúde segue de forma integrada com serviços judiciais e de saúde à população. Repórter Adenauer Cunha fala com a gente ao vivo sobre como estão os trabalhos em Tocantins. Oi, Adenauer, boa noite. Oi, William, boa noite, bom falar com você de novo. Olha só, foi um dia cheio aqui em Formoso do Araguaia, para os indígenas e para a gente também. Para mim, para o cinegrafista Kleber, nosso assistente Leonardo, porque a gente teve que levantar cedo, acompanhar os indígenas desde a aldeia. A gente fez esse trajeto todinho, acompanhamos a rotina deles aqui na cidade também, nos atendimentos de saúde. Eles chegaram cedo, o Exército, né, fez esse transporte primeiro, então eles chegaram cedo, assistiram palestras de violência contra a mulher, palestras educativas, de saúde, depois seguiram para a triagem, os atendimentos começaram pela manhã, ao meio-dia, eles pararam, almoçaram na escola mesmo e à tarde retomaram os atendimentos. Olha só, não é só a consulta não, tem a consulta e o retorno no mesmo dia. A gente conversou com muitos que de manhã a gente entrevistou, estava lá consultando, à tarde estava retornando no cardiologista, por exemplo. Outras pessoas tinham pendências, documentos que estavam rasurados há muito tempo, alguns com erros desde o início e que não haviam sido consertados. Eles tinham que se locomover daqui para outras cidades para ter um acesso mais rápido a cartórios, enfim. Hoje eles saíram daqui com tudo resolvido. São cerca de 150 atendimentos por dia de saúde, serviço de cidadania, palestras. Enquanto os pais estão lá fazendo tudo isso, as crianças estão em atividades lúdicas também, que são desenvolvidas por aqui, enfim, várias atividades. Amanhã tem mais e muito mais, porque vai até sexta-feira, né? Não acaba para amanhã, continuam os atendimentos. São indígenas de outras aldeias que vêm, né? Cada dia um grupo diferente de uma aldeia, e amanhã são esperados aí por volta de mais 100, 150 indígenas, e até sexta-feira a coordenação do evento espera que pelo menos 600 atendimentos sejam realizados na Semana Nacional da Saúde, coordenada pelo CNJ, e a cobertura, claro, todo mundo acompanha aqui na TV Justiça, é com você. Obrigado, Adenauer. E no Ceará, a Semana Nacional da Saúde no Poder Judiciário tem uma programação diversificada com vários serviços de cidadania à população. Repórter Delane Rates traz os detalhes. O campo de futebol no bairro Barroso, periferia de Fortaleza, virou espaço de cidadania. Durante todo o dia, serviços essenciais foram oferecidos à comunidade. Quem precisou de cuidados de saúde, vacinação, emitir a carteira de identidade e muito mais, pôde tudo isso num só lugar. A ação levou dignidade a quem mais precisa. O Projeto Acolher é uma iniciativa da Secretaria da Proteção Social do Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Poder Judiciário, para levar cidadania para mais próximo da população. Essas parcerias são fundamentais para que as pessoas tenham acesso, não só nos postos de saúde, mas que a gente consiga ir até elas com esses serviços. Dona Maria Zuleide, moradora do bairro, perdeu e danificou muitos documentos em uma enchente. Quando ela percebeu que hoje teria a oportunidade de tirar nova carteira de identidade, não perdeu tempo. A enchente deu na minha casa, acabou, não foi só com a identidade, não, acabou foi com tudo. E o carro cidadão vinha para cá, aí eu corri para tirar minha identidade. Com um sorriso no rosto, Daiane Salles conta que com a documentação vai poder garantir os direitos do filho, Anthony.
vira um cidadão já, né? Pra mim é muita coisa. Quando ele for pra algum canto, ele vai estar com a identidade, aqui minha identidade, vai saber de tudo, muita coisa, é muito bom pra mim. E quem pensa que só adulto, criança, tem vez por aqui, tá muito enganado. A mãe da Suzy trouxe a cadela para os cuidados essenciais. Não é isso, Alexandre? Isso, para vacinar, para botar a coleirinha, aproveitar a oportunidade, né? Aqui no nosso bairro, né? Tá feliz agora? Muito feliz. Ações que transformam o dia de qualquer pessoa por meio de acessos garantidos. Seja uma distribuição de muda de planta, seja informações sobre a saúde e até corte de cabelo. Um dia que traz muita emoção a seu Adriano. Quando eu vi o caminhão da Bonaco lá, é pra lá que eu vou. Eu vim pra cá, ela me atendeu bem, eu fui ali, me atenderam bem. A Semana da Saúde em Fortaleza foi aberta nesta segunda-feira com assinatura de acordo com o Instituto do Câncer do Ceará e palestras, incluindo o uso de inteligência artificial em demandas de saúde. A ação do CNJ, em parceria com o TJCE e Justiça Federal, segue até sexta-feira, com palestras, reuniões e mutirões de conciliação. Mutirão de conciliação, palestras, atendimentos e atividades interinstitucionais também fazem parte da programação da primeira Semana Nacional de Saúde, que vai acontecer até sexta-feira no Amazonas. O evento tem como foco grupos populacionais vulneráveis, como idosos e indígenas. A abertura oficial da primeira Semana Nacional da Saúde foi realizada na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. O evento contou com a presença do presidente da Corte, desembargador Gilmar Fernandes, e de representantes de instituições como Defensoria, Ministério Público e Secretarias de Saúde do Estado e do município. No Amazonas, a programação inclui mutirão de conciliação, atividades em fóruns, visitas técnicas, palestras e ações voltadas a servidores e à população indígena. Esse é o melhor momento que nós vivemos no Amazonas de apoio interinstitucional, onde todos os atores do processo, seja a Procuradoria do Estado e município, seja a Defensoria, seja a própria magistratura, estão abertos ao diálogo, estão abertos a compreender a trajetória desse paciente no SUS e a incluí-lo de uma forma que não quebre a isonomia do próprio sistema e sem desestruturar esse sistema que ele é tão complexo. Mais do que cada um só ocupar o seu espaço, é importante a sinergia dos órgãos para resolver o problema da judicialização excessiva e da judicialização dispendiosa, para fornecer aquele tratamento e medicamento adequado. Criada pelo Conselho Nacional de Justiça, a Semana Nacional da Saúde tem como objetivo fortalecer a atuação conjunta entre judiciário, executivo e legislativo no setor. Durante a abertura, foi destacada a atuação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário na emissão de pareceres que auxiliam magistrados em decisões sobre demandas na área da saúde. Toda vez que o jurisdicionado entra com uma ação de saúde, pedindo medicação, tratamento, internação, então a gente consulta o NATJuiz e a resposta do NAT, ela vem de uma forma técnica ou então com uma informação e dá realmente apoio ao juiz para decidir da melhor forma. O NATJuiz no Amazonas, ele tem um resultado fantástico. O tempo de emissão de parecer e notas técnicas é absolutamente incrível. Em tempo recorde, às vezes em menos de 24 horas, eles produzem os pareceres e as notas técnicas que auxiliam as magistradas e magistrados na tomada de decisão. Em solenidade no Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas, 5 municípios alagoanos aderiram à 7ª edição do programa Moradia Legal, que já regularizou a situação de mais de 50 mil famílias no estado. Repórter Lídia Lemos mostra como foi. Os prefeitos de Jacuípe, Maribondo, Penedo, Pindoba e Taquarana assinaram um termo de adesão do projeto de regularização fundiária do Poder Judiciário, o que vai garantir a entrega de títulos de propriedade a famílias de baixa renda que já têm a posse de suas casas. Isso é muito importante porque iremos distribuir os títulos de propriedade às pessoas em vulnerabilidade nesses municípios que consigam se inscrever e ter sua documentação
a tempo regularizada. Esse programa Moradia Legal é um programa de extrema importância, programa de parcerias de vários atores da sociedade, Tribunal de Justiça, cartórios de imóveis, prefeituras municipais, a AMA com a participação muito efetiva, e ele traz, além da segurança jurídica nas relações, traz uma valorização dos imóveis, uma possibilidade de participação da Caixa de financiamento. Jacuípe participa do Moradia Legal pela primeira vez, como destaca a prefeita Maiara Cavalcante. Hoje, a realidade na nossa cidade, existem diversas pessoas, diversas famílias em estado de vulnerabilidade que não conseguem adquirir a sua certidão. E a parceria do Tribunal de Justiça junto à Prefeitura de Jacuípe, podendo beneficiar tantas famílias, para nós é uma honra. Nas 6 edições anteriores, o Moradia Legal regularizou mais de 50 mil propriedades para pessoas de baixa renda no estado. O projeto conta com o apoio da Associação dos Municípios Alagoanos e da Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, a ANOREG. O Registro Civil de Pessoas Naturais, ele oferta a toda a população a dignidade de cidadania, mas é a propriedade regularizada que dá a ela essa cidadania contratual. Veja no próximo bloco, o Judiciário Gaúcho discute o sistema prisional do Estado. E o STF vai começar a examinar trechos da lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da ANS. Até já. O Supremo Tribunal Federal vai começar a examinar a ação que questiona trechos da lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mais informações na reportagem de Marta Ferreira. Na prática, a discussão é se os planos de saúde devem ou não ser obrigados a custear tratamentos que não estejam na lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, responsável por regular o setor. Isso porque uma lei de 2022 obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista de procedimentos estabelecida pela ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente. A prescrição também tem de obedecer às recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. A questão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A entidade alega que os dispositivos questionados da lei são inconstitucionais porque estariam criando uma obrigação maior para as empresas privadas do que a que está sujeita o próprio Estado. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou a favor da lei. No parecer, explicou que a definição mais ou menos restritiva do rol da ANS cabe ao Legislativo e a opção adotada está dentro dos parâmetros constitucionais. O relator do caso é o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele admitiu no processo 14 entidades que apresentarão seus pontos de vista. Só depois dessas manifestações, o relator apresentará seu voto e os demais ministros votarão na sequência. E o STF vai decidir se a substituição de um chefe do Poder Executivo por breve período e em razão de decisão judicial gera inelegibilidade para um segundo mandato consecutivo. A questão vai ser julgada pelo plenário da Corte em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. No caso em análise, Alan Seixas de Souza, reeleito prefeito de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, em 2020, recorreu de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro da candidatura dele. O TSE entendeu que ele havia ocupado o cargo por 8 dias, menos de 6 meses antes da eleição, e, se reeleito, configuraria um terceiro mandato consecutivo, o que é proibido pela Constituição.
O TSE justificou que a medida está de acordo com a jurisprudência eleitoral. As normas prevêem que o exercício do cargo 6 meses antes da data do pleito é causa de inelegibilidade, independentemente do período ou do motivo da substituição e da ausência de atos de gestão relevantes. No recurso extraordinário apresentado ao Supremo, o político argumenta que a substituição decorreu de uma decisão judicial determinando o afastamento do então prefeito. Além disso, o breve período de exercício não configuraria um mandato, pois ele não havia praticado nenhum ato relevante de gestão. O ministro Nunes Marques, relator do caso, se manifestou pela repercussão geral da temática. Segundo o ministro, a existência de decisões em sentidos diversos em situações semelhantes demonstram a necessidade de uniformizar a jurisprudência do STF sobre o tema. Um acordo entre o Superior Tribunal de Justiça e a Advocacia Geral da União resulta no encerramento de 3.800.000 processos em 4 anos e aprimora a gestão de precedentes. As informações com Jéssica Castro. A parceria do STJ com a AGU foi firmada em 2020 com o objetivo de estimular a prevenção de litígios e promover uma gestão eficiente de precedentes. Agora, 4 anos depois, podemos observar resultados expressivos do trabalho realizado em conjunto pelos 2 órgãos. Uma das medidas mais importantes do acordo envolveu a identificação prévia, ainda nas instâncias de origem, de recursos contrários à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nessas situações, a AGU implementou regras internas para permitir que procuradores desistissem de recursos já interpostos ou optassem por não recorrer, evitando a remessa desnecessária de processos para o STJ. Entre junho de 2020 e novembro de 2024, essas medidas de desjudicialização atingiram quase 3,8 milhões de processos. Por meio desses atos normativos baixados pela AGU, foram estabelecidas novas regras de atuação dos procuradores. Isso acabou resultando num ciclo virtuoso que gerou esse número bem expressivo. A AGU também adotou diretrizes para disciplinar a atuação dos procuradores e padronizar procedimentos. O resultado foi uma redução de 68% no quantitativo de processos recursais no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e de 15,3% da Procuradoria-Geral da União. Houve também um destaque quanto ao número de agravos em recurso especial. No ano anterior ao acordo, a Advocacia-Geral da União interpôs quase 16 mil agravos no STJ. Mas, por meio das novas medidas adotadas, a AGU evitou que 9.515 recursos chegassem ao tribunal. Quem também contribuiu foi a inteligência artificial do STJ. Por meio de uma triagem automatizada realizada pelo sistema Atos, 4.091 processos sobre questões pacificadas foram identificados e encaminhados à presidência do STJ para devolução às instâncias de origem. A gente começou esse trabalho com um olhar muito voltado à ideia de promover desistências no âmbito do STJ. E a partir do momento em que a gente foi trabalhando com os dados e aumentando a nossa interação com os procuradores da AGU, a gente foi percebendo que esse trabalho poderia ser ampliado, como de fato acabou ocorrendo. E aí a gente começa a fazer um trabalho que, em cima dos processos que estão ainda em estágio de admissibilidade do recurso especial, começam a existir novas desistências, alguns processos deixam de chegar ao STJ e, nesse momento, nós estamos vivenciando assim, a capilarização desse projeto. Relevância da questão federal é tema de aulas de capacitação de servidores do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. As aulas de iniciativa do Centro de Formação e Gestão Judiciária, o CEFOR, têm o objetivo de capacitar os servidores do STJ para a futura implementação da arguição de relevância da questão federal na Corte. Também conhecido como filtro de relevância, esse é um novo requisito para análise de admissibilidade de recursos especiais no STJ, incluído na Constituição pela Emenda 125 de 2022. Com a nova regra, o recorrente deverá demonstrar que a questão federal, objeto do recurso especial, tem relevância para julgamento no STJ. A regulamentação para aplicação do filtro ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional.
As aulas são ministradas pelo assessor-chefe do NUGEPNAC, Marcelo Marchiori, que relembrou os princípios do recurso especial e analisou com os alunos os cenários futuros de aplicação do filtro. Estamos no momento que não temos ainda a lei, então precisamos trabalhar com alguns cenários. E o principal cenário que foi redigido pelo STJ no seu anteprojeto de lei, principalmente na sua justificativa, é que a relevância da questão federal será semelhante à repercussão geral. Então buscamos a experiência no Supremo para trazer para que durante as aulas, mas claro, muita coisa pode mudar, vai depender da regulamentação, mas esse anseio do STJ escrito lá na justificativa do anteprojeto de lei é o que está sendo trazido aqui no curso. A expectativa do CEFOR é capacitar cerca de 120 servidores nas próximas semanas, especialmente os assessores de gabinetes do tribunal. No Rio Grande do Sul, o Fórum Interinstitucional Carcerário, o FIC, se reuniu para discutir o sistema prisional do Estado. O repórter Mauro Mercoz acompanhou. O Fórum Interinstitucional Carcerário tem como objetivo promover o diálogo entre diferentes instituições e setores envolvidos na execução penal, buscando soluções para os desafios enfrentados. De fato, o desafio é bastante grande, mas o FIC tem conseguido, através da sua maneira horizontal, colaborativa e, sobretudo, pela capacidade das instituições formais de Estado e também da sociedade civil, de implementar medidas concretas para a melhoria do sistema prisional. O projeto de lei 364 de 2024, que trata da instalação das tomadas nos presídios, foi debatido hoje aqui no FIC, o Fórum Interinstitucional Carcerário. A Defensoria Pública trouxe uma nota técnica, destacando a importância das condições dignas e de segurança para os apenados, e o debate foi posto entre os prós e contras aqui no fórum. Nós pontuamos diversas ações, não só relativas à segurança, que existem outras medidas que podem ser adotadas para evitar, por exemplo, o uso de celular, o ingresso desse celular nas unidades prisionais, mas também pontuando outros elementos que acabam sendo impactados nesse contexto, conforme, inclusive, inspeções que a Defensoria já realizou em unidades que hoje não têm tomada. O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, destacou as ações que foram tomadas para melhorias das condições de trabalho e prisional e os desafios com as demandas dos presídios. O FIC faz com que as instituições todas trabalhem em conjunto, enxerguem em conjunto para poder apontar também aquilo que um enxerga, às vezes o outro não, então esse trabalho em colaboração e, mais do que isso, faz com que as pessoas que representam essas instituições se conheçam mais e também troquem mais experiências. Os representantes do Judiciário e das entidades representadas no FIC saudaram a chegada do novo superintendente da Polícia Penal, Luciano Lindemann, que destacou o avanço do atual governo e os desafios que o sistema penal gaúcho enfrenta neste momento. Estamos aí num processo ainda de transição, toda a equipe de gestão está se adequando e tomando as demandas para que a gente possa dar continuidade no trabalho e também fazer o nosso objetivo, o nosso trabalho, que é a ressocialização, a reintegração social dos presos e também a integração com as demais forças, com os demais poderes. A seguir, Pablo Marçal é condenado a indenizar Guilherme Boulos por informação falsa divulgada durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo. E ex-reitor da Universidade Estadual de Roraima é alvo de operação por suspeita de envolvimento em desvio de R$100 milhões em licitações. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu procedimento administrativo contra o juiz aposentado Edward Albert Wakefield, denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por uso de documento falso e falsidade ideológica. De acordo com a Corte, uma apuração disciplinar foi aberta, mas o procedimento tramita em sigilo. Inicialmente, por se tratar de um magistrado aposentado, o tribunal disse que não havia providências administrativas a serem tomadas.
O nome verdadeiro do juiz é José Eduardo Franco dos Reis. O caso foi descoberto em outubro do ano passado, quando ele tentou tirar uma nova identidade. As impressões digitais apontaram indícios de que havia outra pessoa com marca idêntica. O assunto agora é plano de saúde. A terceira turma do TST declarou inválida a cláusula de acordo coletivo que excluía dependentes de empregados aposentados por incapacidade permanente do convênio empresarial. A decisão considerou que a norma viola os princípios constitucionais da dignidade humana, da isonomia e da não discriminação. Repórter Rafael Silva. O contrato de trabalho do artífice de marinharia foi suspenso em razão de aposentadoria por incapacidade permanente. Por 15 anos, o trabalhador e a dependente tiveram direito à assistência médico-hospitalar concedida a todos os empregados. Mas após a aposentadoria, a empresa cancelou o plano da dependente e não aplicou o mesmo critério para empregados ativos ou afastados. Na Justiça, o profissional pediu o restabelecimento do benefício. Segundo ele, a cláusula de acordo coletivo de trabalho que suprimiu o plano deveria ser suspensa. O dispositivo previsto na norma coletiva levou o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região a rejeitar o pedido de reintegração da dependente ao plano. No TST, o caso foi julgado pela terceira turma. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que a cláusula impôs um tratamento desigual. Eu estou entendendo que é discriminatório, sim. Não é possível cláusulas de discriminação. Eu sei que a jurisprudência está derruindo esses princípios todos, mas eu acho que tem um limite para a negociação coletiva. Para o ministro, o acordo contrariou os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação e do direito à saúde. O ministro também fez referência à súmula 440 do TST, que prevê o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, mesmo suspenso o contrato de trabalho em razão de auxílio-doença ou de aposentadoria por incapacidade permanente. Os ministros Alberto Balazeiro e José Roberto Pimenta acompanharam o relator. Eles ressaltaram que a norma coletiva tratou de um direito indisponível, diretamente relacionado à dignidade humana e à saúde. Por isso, não se enquadra na flexibilização permitida pelo Supremo Tribunal Federal, apontada no tema 1046 da repercussão geral. O tema aborda a autonomia coletiva para a negociação de direitos trabalhistas. É até uma cláusula de conteúdo imoral. Como é que você pode excluir as pessoas doentes do plano de saúde, pessoas que já tinham essa mesma condição? Esse mesmo estaleiro já teve um processo julgado idêntico sobre a mesma natureza. Seria uma causa realmente totalmente fora da disponibilidade, até pelo princípio moral. Direitos absolutamente indisponíveis dos aposentados por invalidez e de seus dependentes. No caso, os dependentes é que estão sendo atingidos porque eles eram cobertos anteriormente e a cláusula coletiva excluiu. O eminente ministro Balazeiro chamou de imoral. Eu chamaria também de desumana essa cláusula. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos. O Tribunal de Justiça de São Paulo condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos por divulgação de informação falsa durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. A Justiça Federal do Rio de Janeiro determina que os herdeiros do auditor fiscal Rodrigo Silveirinha Correia, envolvido no chamado caso do propinoduto em 2003, terão que devolver 287 milhões de reais à União. E controlador-geral do estado de Roraima, Regis Freitas, é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de desviar mais de 100 milhões de reais da Universidade Estadual. Confira os destaques. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Roraima durante uma investigação de desvio de mais de 100 milhões de reais em licitação na Universidade Estadual. Um dos alvos foi um controlador-geral que havia sido reitor da instituição. A Advocacia Geral da União conseguiu reaver 287 milhões de reais à União, fruto de propinas recebidas pelo ex-auditor fiscal Rodrigo Silveirinha Correia, já falecido. Para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, os herdeiros não poderiam ser beneficiados com o dinheiro de origem ilícita. O deputado federal Guilherme Boulos será indenizado em R$30 mil pelo político e influenciador digital Pablo Marçal.
O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a declaração de Marçal de que Boulos invadia propriedade privada para cobrar aluguel justificaria a reparação por danos morais. A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito de Choró, Bebeto Queiroz, por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2024. O vice-prefeito, Bruno Jucá Bandeira, também perdeu o cargo. Bebeto está foragido desde dezembro do ano passado, quando a Polícia Federal tentou prendê-lo. Ele chegou a ser diplomado por procuração, enviando o filho no lugar, mas a Justiça impediu que ele tomasse posse. Desde então, um vereador comanda a prefeitura de forma interina. O juiz que assinou a cassação do mandato também determinou novas eleições. Cabe recurso da decisão. Uma decisão histórica reconheceu os direitos do povo Krenak e condena a União, a FUNAI e o Estado de Minas Gerais a indenizarem a comunidade pelos abusos e violências sofridas durante a ditadura militar. A etnia foi expulsa de suas terras, entregue a fazendeiros e confinada em um reformatório agrícola. Em 1969, os governos estadual e federal criaram a Guarda Rural Indígena, mais um episódio de violência contra os Krenak. Confira na reportagem de Vera Carpes. A sessão da 4ª turma do TRF-6 teve um colorido muito especial, com a presença de representantes do povo indígena Krenak, destoando do tradicional ambiente de terno e gravata dos tribunais. Com suas roupas e cocares coloridos, os indígenas acompanharam atentamente o voto do relator, desembargador federal Prado de Vasconcelos, que manteve a decisão da Justiça Federal de primeiro grau, condenando a União e a FUNAI a concluírem a demarcação do território indígena 7 Salões, terra sagrada do povo Krenak. Acho que é uma vitória não apenas para o povo Krenak, mas para todos os povos indígenas do nosso país e também para todos aqueles que foram perseguidos e que sofreram graves violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Na sessão de hoje da 2ª turma do TRF-6, o povo indígena Krenak obteve uma vitória histórica. A turma decidiu por unanimidade condenar a União, o Estado de Minas Gerais e a FUNAI a um pedido formal de desculpas aos povos indígenas pelas graves violações sofridas durante a ditadura militar. A gente sai daqui com essa esperança de que ainda há justiça e que tudo se desdobre na demarcação do nosso território sagrado. Que aí, com o nosso território demarcado, a gente pode ainda manter a nossa cultura, as nossas tradições e ter o espaço sagrado do nosso povo para a gente manter tudo aquilo que diz respeito à religiosidade do povo Krenak. É hora de comemorar a decisão judicial com o tradicional grito de guerra Krenak. 7 salões! Demarcação! Nesta terça-feira, lideranças indígenas receberam registro civil e de nascimento com a inclusão da etnia em cerimônia no Conselho Nacional de Justiça. O pacote de ações do CNJ, no mês que se celebra os povos originários, ainda incluiu o lançamento de uma cartilha para orientar essa população sobre os próprios direitos e como conseguir um novo registro civil de nascimento, uma conquista recente, inclusive. O repórter Pablo Lemos acompanhou e traz os detalhes. A etnia Uapixana, da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Uapixana, agora consta na certidão de nascimento dela. Este é um momento muito significativo para nós, povos indígenas, e fundamental também para o fortalecimento de nossas vozes, para a nossa reafirmação das nossas identidades étnicas. A resolução conjunta do CNJ, número 12, ela representa uma evolução normativa. Outras lideranças também receberam um novo registro com a alteração do nome, assim como o vereador e escritor Daniel Munduruku. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também participou do evento. Promove-se o direito ao nome, à memória e à cultura, em consonância com os marcos internacionais de proteção aos direitos dos povos indígenas. Viva os povos indígenas, viva o povo brasileiro e diga ao povo que avance.
A inclusão da etnia na certidão de nascimento dessas lideranças indígenas é um registro que marca uma mudança recentemente conquistada. Desde dezembro de 2024, a pessoa indígena pode alterar o próprio nome extrajudicialmente. Além disso, é permitido incluir o grupo, a região e a família no documento. Essa resolução do CNJ teve por finalidade modernizar e facilitar essas alterações, visando a corrigir essas distorções e harmonizar o registro civil com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do reconhecimento da diversidade cultural e, muito importante, da autodeterminação dos povos indígenas. Assistimos à efetivação do direito por meio do cumprimento da resolução conjunta CNJ-CNMP. Saúdo aqui o doutor Antônio Edílio, que é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução conjunta de número 12, de 13 de dezembro de 2024. Esta resolução, senhoras e senhores, veio superar invisibilidade em matéria registral, que dificultava sobremaneira a inclusão dos marcos distintivos do pertencimento indígena ou dos povos indígenas nos registros civis de uma população historicamente vulnerabilizada. O Supremo Tribunal Federal divulgou o primeiro inventário de emissões de gás carbônico resultantes das atividades da Corte. O levantamento se refere ao período de 2023. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O estudo faz parte do programa STF Carbono Zero e apresenta dados abrangentes sobre as fontes de emissão de gases de efeito estufa no Supremo Tribunal Federal, incluindo o consumo de eletricidade, o uso de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado e até mesmo a queima de combustíveis no deslocamento de casa para o trabalho dos funcionários. Segundo o levantamento, em 2023, a Corte foi responsável pela emissão de 1.130 toneladas de gás. Mais de 70% dessa emissão está no chamado Escopo 3, que abrange justamente o deslocamento dos mais de 3.000 funcionários que atuam na Corte. Os dados vão ajudar na elaboração de medidas que possam reduzir as emissões e estão disponíveis no site do STF. Para apurar a quantidade de gases emitidos, o Supremo utilizou um software que faz a gestão e o cálculo das emissões com precisão. O mesmo programa ainda sugere medidas voltadas à redução das emissões de acordo com as atividades desenvolvidas pelo STF. A iniciativa é um compromisso da Corte com o pacto entre os três poderes para combater as mudanças climáticas e faz parte do programa STF Mais Sustentável, lançado em março do ano passado. O programa prevê um conjunto de ações para ajudar na preservação do meio ambiente. Entre elas, o planejamento para a construção de uma usina solar que vai abastecer a Corte com energia elétrica renovável e a eliminação de garrafas plásticas, que são extremamente impactantes. Desde a implantação do programa, já foram instalados diversos filtros de alta vazão que substituem as garrafas de água mineral. E na última quinta-feira, o STF oficializou a entrada em operação da primeira usina solar, que funciona desde o dia 9 de março, por meio de painéis instalados nos prédios anexos ao tribunal. A Escola Superior do Ministério Público Federal promove o primeiro curso preparatório gratuito para carreiras do Ministério Público da União para pessoas negras, quilombolas, indígenas, com deficiência e transexuais. Repórter Madeleine Machado. O curso visa promover maior diversidade e representatividade nos quadros do Ministério Público da União. A gente precisa trazer a população aqui para dentro também, a voz da população, a voz da pessoa negra, da quilombola, da indígena, da pessoa LGBTQIA+, para se relacionar com os outros membros. Os participantes vão encontrar aulas muito bem estabelecidas, muito bem elaboradas, dentro de um ambiente de aprendizagem muito intuitivo, amigável, que vai facilitar a vida dele no dia a dia de estudos e aulas ministradas por professores especialistas. O lançamento do projeto ocorreu na Escola Superior do Ministério Público da União nesta terça-feira e contou com a presença da escritora Cida Bento, autora do livro O Pacto da Branquitude, referência nos estudos das relações raciais no Brasil. A instituição fica mais parecida com a sociedade onde ela está inserida,
pode impactar no sentido de se tornar mais equânime, pode ter uma visão plural da maneira como lida com seus serviços, seus produtos, e pode tornar a sociedade, com certeza, mais democrática. O curso preparatório social é SMPU Plural, Diversidade nas Carreiras do MPU. É uma iniciativa voltada para pessoas negras, quilombolas, indígenas, com deficiência e transexuais, bacharéis em Direito, que desejam se preparar para os cursos de ingresso nas carreiras do MPU. Durante o lançamento, foi apresentado o vídeo do projeto. Segundo o mapeamento étnico-racial do Ministério Público Brasileiro, apenas 15% dos membros da instituição são pardos, pretos ou indígenas, embora 56% da população brasileira tenha esse perfil. Com carga horária de 350 horas de videoaulas, o curso será disponibilizado de forma progressiva a partir do dia 14 de abril. Os mais de 300 selecionados poderão assistir às aulas gratuitamente na plataforma Moodle. A gente idealizou um curso que pudesse realmente entregar aquilo que se propõe. Então, a gente montou 6 eixos centrais e algumas matérias que às vezes caem um pouco menos ou caem de forma mais específica, a gente colocou em torno desses 6 eixos principais, pelo menos nesse primeiro momento. Então, nós temos os eixos de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã.